Graça e paz, meus amados. Bom dia. Vamos para mais uma meditação nesse dia. Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 1, os versos 4 e 5, que diz assim: Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém, meus queridos? Esse texto é um texto maravilhoso, lindo, é o texto que eu acredito que ele completa João 3,16, que é o microevangelho, e aqui logo nos primeiros versos, ele diz que ele é o Deus que nos abençoa, que nos faz triunfar nas regiões celestiais, se você olhar o contexto dele. Mas também é um texto meio polêmico. Por quê? Porque hoje em dia nós temos duas linhas de pensamento: os eleitos e os predestinados. Agora, amados, eleição e predestinação, ela é uma sequência. E nessa sequência, muitas vezes as pessoas se confundem, porque um é uma coisa e o outro é outra coisa. Na realidade, é uma só coisa, intrínseca entre elas. Por quê? Da eleição vem a predestinação. Isso é tão claro que o texto primeiro fala da eleição. Deus, ele, na sua onisciência, ele elegeu. Porém, quando ele elege, ele predestina aos eleitos. E por quê? Porque a palavra predestinar, né, ele vem do original, prorizo, que significa dedicar de antemão. Então, você tem que analisar o seguinte: primeiro, ele te elegeu. Segundo, ele te predestinou. Porque essa predestinação é a sequência dos eleitos. E ele te predestinou para quê? O texto é muito lógico que ele diz. Para sermos irrepreensíveis, né? Ele diz para sermos adotados como filhos. Ele diz para que sejamos digamos que inserido na família de Deus, e assim sucessivamente. Então, é necessário entender essas coisas, porque quando a gente fala sobre predestinação, as pessoas dizem: pronto, Deus traçou um destino para aquele cidadão, e ele tem que ser aquilo, e daquilo ali ele não pode fugir. Não, senão Deus não tinha deixado o livre-arbítrio. Agora, essa predestinação, é lógico que ela casa-se com a eleição. Quando você é um predestinado, você passa a ser um obediente para se tornar um irrepreensível. Quando você é eleito, você passa a ser um santo, porque a santidade, ela é um processo. Entende? Então, na medida que você vai se santificando, você está aí se dedicando para se tornar santo. Não que você venha a ser santo na igualdade de Deus, não. Mas para você estar em separação para Deus. Não confunda a santificação do cristão para ele ser igual a Deus. Ninguém será igual a Deus. Agora, é lógico que ele diz aí que a santificação é para você se afastar das coisas terrenas, das coisas mundanas, para estar mais próximo de Deus. Isso significa santificação.
Então, o predestinado, ele entra nessa mesma linha de se santificar para Deus. Isso faz parte da predestinação, entende? Então, é necessário que você foi chamado. Então, o chamado, ele precisa obedecer. Por quê? Na medida que você foi chamado, você escutou. Então, agora você vai aceitar o chamado, isto é, obedecendo. Na predestinação, ele também diz que você foi chamado para ser justificado. E quando você foi predestinado para ser justificado, é porque você não era. Então, pela eleição, veio a justificação, que entra essa questão predestinatória aí, digamos dessa forma, né? Ele diz que nós devemos ser conforme a imagem de Deus. Ele diz que nós devemos ser conforme a imagem de seu Filho, Jesus. Na semelhança, mas também naquilo que nós precisamos ser de afastamento do pecado, afastamento da nossa vida mundana. Nós temos uma vida mundana, não que sejamos mundanos, entende? Não tome por esse lado, mas no lado pejorativo, mas você tem que tomar no lado de que o mundo que nós vivemos é uma vida que nós temos, a vida do mundo. Nós vivemos nesse mundo, nós comemos, nós bebemos, nós nos divertimos, nós falamos até inclusive bobagens, né? Nós falamos coisas boas, coisas santas, mas o que ele quer dizer aí é que essa linguagem mundana, que nós temos uma vida mundana, e é dessa que ele diz que nós devemos nos separar. Mas separado, quer dizer, eu não posso mais falar, eu não posso mais conversar, eu não posso mais sorrir, eu não posso mais brincar. Não, não tem nada a ver com isso. E ao mesmo tempo tem. Você deve fazer tudo isso dentro de um padrão que você não venha atingir a santidade de Deus com a sua própria vida. Entende? Então é daí que nós somos eleitos, somos chamados para sermos semelhantes a seu Filho. Jesus, ele brincou, ele falou, ele se divertiu. A prova disso está lá na festa de Caná da Galileia. Ele esteve numa festa de casamento. Jesus, acredito eu, que ele era sorridente, que as pessoas ficavam felizes quando estava conversando com ele. Mas ele era diferente. Tudo aquilo que ele brincava ou falava, eu não entendo, porque não estivemos, digamos assim, corporalmente com ele, mas acredito que ele era gracejo. Ele era uma pessoa agraciada, todos se sentiam bem e sentiam-se felizes com ele. Porém, ele não manchava a santidade do Pai com os seus gracejos. O que nós queremos falar aqui é que nós, com nossos gracejos, às vezes nós afetamos até o nosso Pai terreno. Imagine Deus, que vê o profundo do nosso coração. Então, ele diz que, aqui no texto é muito claro, ele diz, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, segundo o prazer que ele tem na sua vontade de nos fazer irrepreensíveis, fazer seus filhos e nos adotar como seus filhos, na pessoa de Cristo Jesus. Então, ele diz que nós fomos predestinados para sermos inculpáveis. Inculpáveis, isto é, sem culpa. Culpa de qual? Aquela que deixava você sem condição de ir ao céu, sem condição de chegar ao trono de Deus, né? E ele diz que também que nós fôssemos participantes. Essa predestinação é para que fôssemos participantes do Espírito Santo do Senhor.
Na medida que Ele nos elege, Ele diz lá em João 14, Ele diz que Ele põe o seu Espírito dentro de nós e faz de nós morada sua. Isso está exatamente na predestinação. Tá certo? Acompanhado do bojo principal, que é a eleição. Se você não é um eleito de Deus, você não consegue entrar nessa predestinação de ser inculpado, de ser remido, de ser participante da herança dos céus, entende? Porque ele traz tudo isso nesse bojo, eleição. Ele traz essa questão aí. Nós temos uma linguagem na nossa gramática que diz o seguinte, que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas aqui veja que Paulo ele foi muito enfático. Primeiro ele falou da eleição, para depois ele falar da predestinação. Porque a predestinação, ela é como que fosse um compêndio, sabe? Um adendo à eleição. Você já é eleito, agora sim você vai passar a ser um predestinado nestas coisas. E aí ele diz que tudo isso para louvor da sua glória. O beneplácito aí, ele diz que é o maior prazer de Deus. Me lembro de quando, aquele texto de João, quando Jesus entrou nas águas do Jordão para ser batizado por João Batista, e quando João Batista o faz, ele mergulhar nas águas do Jordão, e quando ele levanta-se, vem o Espírito Santo do Senhor em forma corpórea de pomba, e ele diz o seguinte, lá do céu, se ouve a voz de Deus dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Entende? Então essa é a questão do que nós estamos falando aí do beneplácito. Então é a vontade máxima, ou o prazer máximo daquilo que Deus ele tem para com os seus filhos. Portanto, meus amados, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, você que é um eleito de Deus, você deve fazer de tudo, entrar aí na questão da predestinação, nesse sentido de se tornar um filho de Deus, de se tornar um irrepreensível, de se tornar como que se fala aqui, a imagem de Cristo, né? A imagem de Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então é necessário que entendamos essa linguagem da palavra de Deus através do seu apóstolo Paulo. Ele foi um homem que Deus usou de toda a sua sabedoria para que Paulo fosse doutor dos gentios. Pedro, nosso irmão, também, ele diz que Paulo foi uma pessoa que falou tão fortemente, ele diz que tão grandes letras, que às vezes eles ficavam confusos. Por quê? Porque Paulo fazia como que fosse trocadilhos para explicar coisas dos céus. Entende? Então é necessário que tenhamos essa preocupação de quando Paulo, estamos lendo os escritos de Paulo, temos a minúcia de olhar tudo conforme, ver texto, ver contextos, ver tudo aquilo que está acontecendo. É necessário que você possa também olhar a questão histórica daquilo que ele está falando, para quem, por quê, qual era o motivo de tudo aquilo, para que você não se confunda com aquilo que o Senhor está falando por meio de Paulo. É por isso, meus amados, que quando nós não olhamos essas coisas num sentido bem exegético, né, ou bem minucioso, nós podemos cair no engodo do inimigo e criar heresias.
há muitas pessoas aí que não querem pregar o Evangelho, porque eles se acham predestinados e diz que todos estão predestinados e não há necessidade de se pregar o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz que, o próprio Jesus, que diz que mandou Paulo escrever o que nós acabamos de ler aqui, que fôssemos irrepreensíveis, santos, ele também diz, ide pregar o Evangelho a toda criatura, e quem crer será salvo. Então, meu querido, é necessário que façamos esse análise exegético, né, para que tenhamos uma boa consciência. Paulo diz que o Evangelho é consciência, e não é uma consciência boba, tem que ser uma consciência espiritual, de que você saiba em quem você está crendo, em quem você está sendo, depositando a sua fé. Amém? Por isso que é necessário você ler a palavra de Deus, buscar em Deus as respostas, você ser essa pessoa que se inteira daquilo que Deus quer para a sua vida. Às vezes, irmãos, nós temos presentes para receber e o nosso amigo diz assim, olha, eu tenho aqui um presente para você, mas você não vai buscar, então não é seu, porque ainda está na mão do outro, apesar de ser seu. Então é necessário que você vá buscar e examine que tipo de presente ele te deu. Se for bom, você acata, se não for, você descarta. Entende? É necessário que façamos esse análise da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe e tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém? Até o próximo, em nome de Jesus.